Ricardo Pelastra Cavazzani, com a seguinte proposta do entendimento dele, que é a filosofia. A filosofia como uma atividade essencialmente linguística, perdão. E para compor a mesa, gostaria de convidar o estudante de graduação em filosofia, Matheus Saldanha, onde que ele debaterá com ele esse tema. Então, pelos seguintes critérios adotados pela comissão organizadora, o Ricardo terá disponibilizado 40 minutos para apresentar o seu trabalho e logo a apresentação, o nosso amigo Matheus terá 20 minutos para o caso, né? Vamos dizer assim. Ricardo. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecer a organização do evento por essa oportunidade de falar sobre o que eu entendo sobre o que é a filosofia e, é claro, muito inspirado pelo professor Trajano, pelo espírito dele e pelo que todos nós aprendemos com ele. Primeiro eu gostaria de pedir desculpas porque eu estou sem óculos, pode ser que isso cause algum problema. E também porque pode ser que o texto esteja um pouco confuso, é uma questão muito difícil. Eu trato bastante dela na minha dissertação, tive um pouco de dificuldade de sintetizá-la num texto menor, mas vamos ver, acho que vai dar tudo certo. Então, o título do meu texto é a filosofia como uma atividade essencialmente linguística. Numa primeira parte do trabalho, eu vou falar um pouco sobre algumas características da filosofia do ponto de vista mais tradicional, da tradição ocidental. E num segundo momento do texto eu vou falar sobre um pouco da visão de Wittgenstein sobre a filosofia, tanto do jovem Wittgenstein quanto do Wittgenstein maduro. Então o trabalho ele vai ter um movimento e talvez no fim do trabalho pareça que eu esteja contradizendo algumas coisas que eu disse no início, porque justamente eu vou falar um pouco sobre como a filosofia foi tradicionalmente entendida e como Wittgenstein muda algumas coisas e propõe uma concepção diferente de filosofia. Bem, o objetivo dessa investigação é encontrar as características fundamentais do fazer filosófico, ou seja, encontrar o método característico da filosofia. Tal objetivo pode parecer absurdo, uma vez que cada filósofo possui sua própria concepção de filosofia e, portanto, sua própria concepção do fazer filosófico. Porém, em nossa investigação, nós não só não ignoraremos o fato de que cada filósofo possui sua própria concepção de filosofia e, portanto, sua própria metodologia filosófica, como também partiremos desse fato para tentar encontrar aquilo que caracteriza o fazer filosófico e o distingue, por exemplo, do fazer científico. Muito embora pareça ser nosso objetivo, dada essa descrição inicial de nossa investigação, encontrar uma definição do conceito de filosofia, no decorrer de nosso trabalho ficará claro que nosso objetivo consiste em elucidar o conceito de filosofia, uma vez que a filosofia, conforme concluirá nossa pesquisa, é uma atividade de entendimento e não de conhecimento. A estratégia da nossa investigação será a seguinte: em primeiro lugar, nós examinaremos o produto da filosofia, ou seja, o texto filosófico. E tentaremos encontrar algumas características que o definam e o distingam de outros tipos de texto, em especial o texto científico. Nessa etapa da investigação, veremos que a filosofia é uma atividade essencialmente linguística. É preciso, no entanto, deixar claro que por linguagem entendemos mais do que meramente palavras escritas ou faladas. Posteriormente, nós passaremos a um conceito muito importante de filosofia, o conceito de problema. E buscaremos determinar as características do problema filosófico e encontrar o problema filosófico por excelência. Concluiremos nessa etapa que o problema fundamental da filosofia é o problema do problema, ou seja, o problema acerca do que caracteriza um problema filosófico, de
como abordá-lo, de como solucioná-lo, em suma, o problema do método. Trataremos então do objetivo da filosofia, que em geral envolve a busca pela verdade, porém um tipo específico de verdade, não verdades factuais e particulares, mas verdades conceituais e universais. Esses vai ser um dos pontos aos que eu vou negar lá no fim do trabalho. Só então nós chegaremos ao método e investigaremos as características da atividade filosófica. Ora, se a filosofia é uma atividade essencialmente linguística, então o método da filosofia é sempre um método linguístico. Porém, a inconsciência do filósofo de que a filosofia lida apenas com a linguagem o leva a crer que conhece os conceitos, quando na verdade os cria, e isso leva ao dogmatismo em filosofia. Uma filosofia não dogmática, consciente da natureza linguística da atividade filosófica, tem como objetivo não o verdadeiro conhecimento dos conceitos, mas o claro entendimento dos mesmos. Vamos começar então pelo produto da filosofia. O produto da filosofia é o texto filosófico. Uma das características do texto filosófico é que ele alcança o objetivo da filosofia por si só. No caso da ciência, por exemplo, o texto é somente um meio de comunicação de resultados. Os resultados, porém, são obtidos através de experimentos. Experimentos estes que podem ser replicados e, assim, outros cientistas podem atestar a veracidade dos resultados comunicados. Além disso, a comunicação dos resultados num texto científico visa a aplicação prática dos mesmos. Assim, a mera escrita do texto científico não é suficiente para caracterizar a atividade científica, que requer experimentos replicáveis. Da mesma forma, a mera leitura do texto científico não é suficiente para que se alcancem os resultados da ciência, que requer a aplicação de diferentes contextos práticos. O mesmo não acontece com o texto filosófico. A mera escrita do texto filosófico é suficiente para caracterizar a atividade filosófica, que requer apenas pensamento. Uma vez que a filosofia não faz uso de experimentos, não faz referência a dados estatísticos ou a dados empíricos que não sejam intuitivos, amplamente conhecidos ou facilmente observáveis, e não requer técnicas ou ferramentas. Muito embora requeira o uso de um raciocínio lógico e claro, o que equivaleria à possibilidade de replicação no caso da ciência, isto é, ambos os textos precisam ser universalmente compreensíveis e não devem fazer uso de argumentos irracionais como falácias e juízos de ordem mística. Da mesma forma, a mera leitura do texto filosófico é suficiente para que se alcancem os resultados da filosofia, que requer apenas a compreensão, pois o texto filosófico não prescreve uma técnica, não determina uma conduta, não prevê fenômenos. Poder-se objetar que a filosofia ambiciona mais do que o mero entendimento dos seus raciocínios e argumentos, e que ela busca, assim como a ciência, a aplicação, especialmente no caso da ética e da política. Porém, falta aos textos filosóficos a legitimidade de um texto legal ou jurídico, por exemplo. Assim, um texto de filosofia política pode ambicionar dizer como a sociedade deveria se organizar para o bem de todos, mas não pode determinar que a sociedade se organize desta ou daquela maneira. Assim, o produto da filosofia é o texto filosófico e, portanto, a filosofia é uma atividade essencialmente linguística. Porém, é preciso deixar claro que o conceito de texto filosófico não se limita à linguagem escrita, mas inclui também a linguagem falada e, talvez até mesmo, outras formas de linguagem. Problema da filosofia. A filosofia trata de diversos tipos de problemas. Problemas éticos, políticos, estéticos, epistemológicos. Todos esses problemas têm em comum, independentemente da concepção de filosofia em questão. Em primeiro lugar, o fato de não poderem ser resolvidos pela ciência. Tais problemas, além disso, para que possam ser resolvidos pela filosofia, também precisam estar ao alcance da razão. E, por fim, os problemas da filosofia, em geral, dizem respeito a coisas valorizadas pelo ser humano. A justiça, a beleza, a amizade, a liberdade, a verdade, etc. Porém, existe um problema que precisa ser tratado antes de todos os outros problemas. Pois para que se possa, em filosofia, responder a qualquer questão, é preciso primeiro responder à questão: o que é filosofia? Cada filósofo dá sua própria resposta a essa questão e, assim, determina qual a natureza da filosofia, de seus problemas, de seu método, de seus resultados. Assim, há um problema fundamental da filosofia, o problema do problema, isto é, o problema acerca de quais questionamentos a filosofia pode ou não responder, quais problemas ela deve deixar para que a ciência ou outras atividades resolvam, quais problemas não podem ser solucionados nem pela filosofia, nem pela ciência, e quais problemas nem mesmo são problemas reais e devem ser ignorados. Em suma, o problema do método.
Solucionar o problema do problema filosófico equivale a solucionar em potência todos os problemas da filosofia. Isso, ao menos na tradição filosófica. Pois uma vez que a atividade filosófica se faz apenas com o pensamento, ela, ao contrário da ciência, prescinde do avanço da tecnologia. Assim, de posse do método correto, a solução de todos os problemas filosóficos é uma questão de trabalho e tempo. Para algumas correntes filosóficas, a solução do problema do método não implica na solução potencial de todos os problemas, mas na negação da relevância dos problemas, ou na constatação da impossibilidade de solução dos mesmos. O fato de a filosofia ter de se ocupar em primeiro lugar consigo mesma leva, no entanto, a um grande dilema. Pois, para solucionar o problema do método, os filósofos tradicionalmente utilizam o mesmo método que acaba por fim encontrando. Isso torna a filosofia dogmática e circular. Na ciência isso não acontece, ou pelo menos não deveria acontecer. O cientista utiliza métodos cuja eficácia já está comprovada, ou então comprova a eficácia de seus métodos demonstrando que eles de fato funcionam e chegam a resultados sabidamente verdadeiros. São os fatos que comprovam a efetividade do método científico. Já a efetividade do método filosófico é comprovada pelo mesmo método. O método filosófico é ao mesmo tempo fundamento e resultado da atividade filosófica e se justifica por si mesmo. Ao final de nossa exposição, voltaremos a esse problema e apresentaremos uma possível solução para ele. Por enquanto, voltemos à nossa afirmação de que a filosofia é uma atividade essencialmente linguística e examinemos como todo método filosófico é um método linguístico. Se a filosofia é uma atividade essencialmente linguística, então o método filosófico é sempre um método linguístico. Muito embora seja somente depois da virada linguística que a linguagem assume um papel central na filosofia e o filósofo se conscientiza da natureza linguística de sua atividade, a filosofia sempre trabalhou com a linguagem e apenas com a linguagem. É na linguagem que os conceitos são delimitados, organizados, clarificados. É na linguagem que citamos argumentos, raciocínios, as classificações, a lógica. Assim, quando o filósofo julga estar determinando o conceito correto de um conceito como justiça, o significado correto de um conceito como justiça, liberdade e vontade, na verdade ele está apenas estabelecendo regras para o uso de uma palavra, dizendo o que se pode dizer dela, o que não se pode dizer, quais conceitos lhe são relacionados e como lhes são relacionados, etc. Portanto, o método filosófico é sempre um método linguístico. Seja um método que parte daquilo que é certo, porque é comumente aceito, porque é logicamente necessário, porque é inevitável, ou porque é imediatamente perceptível, visando aquilo que por sua vez deve ser certo. Seja um método que parte de juízos particulares visando juízos universais ou vice-versa. Seja um método que parte das formas possíveis visando a forma necessária ou vice-versa. Seja um método que parte da origem ou da história de um termo visando elucidar ou determinar seu uso atual ou vice-versa. Seja um método que visa mostrar que os interlocutores acreditam conhecer o significado de um termo quando de fato não conhecem. Seja um método que visa demonstrar que os termos só podem ser usados porque existe algo de metafísico em comum entre todos eles. Seja um método que visa aplicar a lógica da matemática ou da geometria aos raciocínios da filosofia, assim por diante. O objetivo da filosofia é tradicionalmente a verdade. Porém, ao contrário da ciência, que busca verdades factuais e particulares, a filosofia busca verdades conceituais e universais. Para que isso seja possível, a linguagem, que é a ferramenta do filósofo, muito embora ele possa chamá-la de razão ou entendimento, deve ter uma base sólida. A linguagem deve ter uma essência, algo externo a ela, que ela comunica ou representa e que, contrariamente a ela mesma, não varia nem se modifica. Objetos simples, ideias suprassensíveis, etc. Em geral, o problema do método envolve uma formulação acerca da verdade dos conceitos da filosofia. Eles são ideias eternas, são resultado de raciocínios puramente lógicos, fazem parte da estrutura de nosso entendimento, assim por diante. A busca pela verdade envolve uma tendência que busca a certeza, a segurança, o domínio sobre os conceitos. Os métodos filosóficos refletem essa busca e essa tendência e procuram encontrar sempre verdades absolutas. Isso leva ao dogmatismo em filosofia. Uma vez que o filósofo busca a verdade e cria seu próprio método para chegar até ela, método esse que é o único correto, tudo que se fez em filosofia antes dele é sem valor ou de valor menor. Ao mesmo tempo,
Seu sistema filosófico soluciona todos os problemas de forma completa e definitiva, ao menos em potência. Porém, caso seu método seja colocado em xeque, ou seja, caso a sua solução do problema fundamental seja refutada, todo o seu sistema cai por terra e toda a sua filosofia perde valor. A filosofia que busca conhecer a verdade é, portanto, dogmática e circular. Assim, apenas filosofias com objetivos diversos destes são possíveis. Argumentaremos que o objetivo da filosofia deve ser tornar a linguagem clara, desfazendo assim as confusões conceituais em que consistem os problemas filosóficos. Não é nosso objetivo afirmar que essa é a única forma de filosofia possível e, portanto, não iremos tentar definir o conceito de filosofia, o que já implicaria dogmatismo. E em nossa investigação nós nos basearemos no pensamento do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. Desse ponto em diante, então, trataremos das duas tentativas de Wittgenstein de superar o dogmatismo em filosofia. A primeira se deu em sua juventude, com tratados lógico-filosóficos, mas ele falhou. A segunda se deu com as investigações filosóficas, e então, se pelo menos eu acredito, ele foi bem sucedido. Segundo tratados, a linguagem pode expressar apenas contingências. São consideradas proposições válidas apenas aquelas que podem ser expressas pela escrita conceitual, que é lógica. A filosofia, porém, pretende tratar de necessidades. Por isso, as proposições filosóficas são, na verdade, pseudo-proposições. Assim, não há proposições filosóficas. Logo, não há conhecimento filosófico e a filosofia, portanto, não é uma teoria. Os problemas filosóficos não são problemas teóricos que precisam ser resolvidos, mas problemas linguísticos que precisam ser dissolvidos. À filosofia cabe a dissolução dos problemas filosóficos e, sendo eles problemas linguísticos e o método da filosofia, a análise lógica da linguagem, à filosofia cabe também a análise lógica da linguagem, visando determinar se uma proposição possui ou não sentido e qual é seu sentido exato, nos casos em que a linguagem comum, ocultando a sintaxe lógica, deixa dúvida acerca do sentido da proposição. O resultado da atividade filosófica consiste, assim, no esclarecimento da linguagem, seja para a dissolução de um problema, seja para determinar o sentido de uma proposição. Ou seja, o Tratados não nega simplesmente a relevância dos questionamentos que não podem ser respondidos por nenhuma proposição contingente. O Tratados, ao mostrar que tais questionamentos não têm sentido, mostra também que a falta de sentido deles é justamente a solução da dúvida que os gera. Com o fim dos questionamentos se dá também o fim da dúvida. E é justamente o fim da dúvida que se almejava com a formulação da pergunta, uma vez que uma pergunta desse tipo não pode ser respondida por uma proposição contingente, portanto, não visa a obtenção de informação. A filosofia, portanto, não deve apenas empregar a escrita conceitual a fim de determinar se uma proposição possui ou não sentido, mas deve também usar a escrita conceitual a fim de mostrar a lógica da linguagem que está oculta na linguagem comum. O Tratados, porém, não mostra a lógica da linguagem através de proposições genuínas expressas pela escrita conceitual. Pelo contrário, pretende comunicar a lógica da linguagem através de pseudo-proposições. Pois, se mostrasse a lógica da linguagem através de proposições genuínas, expressas pela linguagem comum ou pela escrita conceitual, não pareceria ao leitor que se trata da apresentação de uma escrita conceitual que possa ser utilizada para a análise da linguagem com o objetivo de dissolver problemas filosóficos. Todo Tratados, portanto, consiste em contrassensos. As pseudo-proposições que compõem o Tratados devem ser abandonadas uma vez que o leitor tenha alcançado o ponto para o qual elas o levaram. Essa é a ideia contida na expressão jogar fora a escada após ter subido por ela. E qual é o ponto para o qual levam as pseudo-proposições do Tratados? É o ponto no qual o leitor se encontra em posse de uma escrita conceitual. Uma vez em posse da escrita conceitual, ele não mais pretenderá falar daquilo de que não pode falar e poderá mostrar aos outros que eles não devem falar daquilo de que não se pode falar. Uma vez em posse da escrita conceitual, portanto, as pseudo-proposições do Tratados que a introduzem se tornam desnecessárias. O Tratados pretende, portanto, através da apresentação de um método filosófico, solucionar o problema fundamental da filosofia. Ele chega ao seu método através de uma análise da linguagem que abstrai da linguagem sua essência, expressa na escrita conceitual, mas não através de uma análise da linguagem que usa a própria escrita conceitual, e sim através de uma análise da linguagem que viola os limites do sentido.
Portanto, no Tratatus, o método que resolve o problema é o problema, e o método que daí resulta não são o mesmo. Assim, o Tratatus evita a circularidade comum a toda a filosofia. O método do Tratatus, ao contrário do que ocorre nas filosofias dogmáticas, é justificado pelos resultados. A escrita conceitual será considerada satisfatória uma vez que possibilite a solução de todos os problemas. Isso significará que ela traduz a essência da linguagem na sua totalidade. O método utilizado para chegar ao método, portanto, é outro, e este, por sua vez, é justificado apenas provisoriamente e também por seu resultado, que é a apresentação de uma escrita conceitual, devendo ser descartado após cumprir seu objetivo. O Tratatus tenta evitar o dogmatismo comum a toda a filosofia, evitando sua circularidade. Não consegue evitar o dogmatismo, porém, pois assume, assim como assume toda a filosofia, que a resolução do problema do método implica na resolução potencial de todos os problemas filosóficos, uma vez que assume que o método que ele apresenta pode solucionar todo e qualquer problema. No Tratatus, Wittgenstein dá o primeiro passo rumo ao objetivo de livrar a filosofia do dogmatismo. Ele evita o dogmatismo, livrando-se de sua circularidade, pois o método não é mais justificado por si mesmo, mas pelos resultados. Ele tenta evitar também o dogmatismo presente na ideia de que, através da determinação de necessidades linguísticas, ou seja, da essência da linguagem, seja possível determinar necessidades metafísicas, ou seja, a essência do mundo. Ele não consegue evitar o dogmatismo, porém, porque afirma que a linguagem possui uma essência, mas que essa essência consiste justamente em sua incapacidade de expressar necessidades. Nas investigações filosóficas, Wittgenstein continua a lutar contra o dogmatismo em sua forma mais evidente, negando a possibilidade de que a filosofia possa encontrar necessidades metafísicas através de necessidades linguísticas. Ora, nas investigações, Wittgenstein percebe que a filosofia é essencialmente diferente da ciência. Mas onde reside tal diferença? A filosofia tradicional afirma que a filosofia é essencialmente diferente da ciência no que se refere ao seu objeto, mas não ao seu método, ou seja, enquanto a ciência tem como objeto factual, a filosofia tem como objeto algo que não é o factual, e que parece estar no fundamento do factual. Trata-se, portanto, de um objeto superfactual. Pois, embora a filosofia não se interesse pelos fatos da ciência, ela se interessaria em encontrar os fundamentos dos fatos científicos. Assim, enquanto o objeto da ciência é empírico e contingente, o objeto da filosofia, que não pode ser empírico nem contingente, aparece como objeto conceitual e necessário. A filosofia, portanto, assim como a ciência, procura conhecer fatos, porém, fatos de natureza distinta dos fatos científicos. Wittgenstein vai além dessa ideia e considera a diferença entre filosofia e ciência como uma diferença de método e não de objeto. Se a ciência procura conhecer fatos novos, a filosofia, ao contrário, não procura conhecer nada de novo. O que a filosofia busca é compreensão, e compreensão de algo que está à vista, ou seja, não de algo que se encontra oculto, por trás dos fenômenos que conhecemos, algo que é preciso então desvelar, mas aquilo que já conhecemos e que de algum modo não compreendemos. Portanto, quando a filosofia se utiliza de uma notação lógica ou outra linguagem ideal, a fim de clarificar uma linguagem natural, tal linguagem não representa a essência comum a toda a linguagem que a filosofia foi capaz de encontrar, mas sim uma construção filosófica, uma ferramenta que serve de solução de problemas. E agora a palavra ideal já não é mais adequada, uma vez que a notação lógica não representa uma linguagem mais perfeita que as linguagens naturais. A filosofia continua sendo, para Wittgenstein, uma atividade de compreensão da linguagem para a dissolução de confusões conceituais. Porém, ao contrário do que ocorria no Tratatus, não se trata de analisar uma proposição a partir de uma concepção de linguagem a fim de determinar se a proposição tem ou não sentido, pode ou não ser dita. Trata-se agora de compreender a linguagem em sua complexidade e assim iluminar os usos e maus usos da linguagem. Os problemas surgiriam não porque se tenta dizer o que não se pode dizer, nem, como interpretam alguns comentadores das investigações, porque confundem-se jogos de linguagem, que nessas interpretações seriam sistemas linguísticos fechados. Os problemas surgem de confusões conceituais, usos enganosos da linguagem, muitas vezes pelo desconhecimento de sua complexidade. Cabe à filosofia desfazer tais confusões, esclarecendo ao usuário da linguagem a linguagem que ele próprio utiliza, mas não compreende totalmente.
e a filosofia o faz, servindo-se de inúmeras ferramentas, cada uma apropriada ao tipo de problema ou tipo de linguagem. É através de uma visão perspícua do uso da linguagem que a filosofia a clarifica. A apresentação do uso da linguagem de forma que se possa ver as conexões entre diferentes palavras e seus significados, de forma que se possa ver as ligações intermediárias que unem uma mesma família palavras que aparentam ser essencialmente diferentes. Confusões geradas por uma visão reduzida de uma linguagem, pelo uso de uma analogia enganadora, ou pela aplicação de uma linguagem que paralisa o pensamento, são desfeitas quando se apresenta a linguagem de forma perspícua, seja mostrando ligações com outras partes da linguagem utilizada, seja inventando linguagens que sirvam de ponte entre um caso e outro. Torna-se perspícua a nossa compreensão da linguagem quando a reordenamos de forma a desfazer confusões. O filósofo, portanto, não afirma nada. O filósofo, ao contrário, nos ajuda a entender o que nós mesmos afirmamos. Seu trabalho consiste em descrever a linguagem que usamos de forma que confusões que possuímos acerca dela desapareçam. E este objetivo só pode ser alcançado se o filósofo descrever a linguagem que nós mesmos usamos, e não uma outra linguagem que ele julgue melhor que a que usamos. A filosofia apenas descreve a linguagem e não cabe a ela determinar o que pode e o que não pode ser dito. Ou seja, não cabe a ela determinar os critérios de sentido de uma linguagem, nem determinar por que algo pode ou não ser dito. Ou seja, não cabe a ela também justificar os critérios de sentido de uma linguagem. Essas determinações só se dão na praxis linguística, e a filosofia pode apenas descrevê-las. E esta descrição também não pode se dar no vácuo, mas apenas com um propósito em vista, o propósito da clarificação de um problema filosófico. Um problema que consiste em uma desordem dos conceitos é resolvido por uma ordenação dos mesmos. Para a dissolução de um problema, portanto, é buscar uma ordem esclarecedora, uma ordem que mostra a confusão presente na formulação do problema. E um problema filosófico formulado de uma determinada maneira não necessariamente é dissolvido por uma única ordenação esclarecedora. Da mesma forma, outro problema formulado de uma outra maneira poderia ser dissolvido por outras ordens esclarecedoras. Não há, portanto, uma ordenação correta de uma linguagem que a tornaria clara em todos os contextos, dissolvendo assim todos os problemas. Não pode haver também uma grande ordem que una todas as ordens esclarecedoras numa só, porque, visando fins particulares, certas ordens esclarecedoras podem excluir-se mutuamente. Afirmar que há uma ordenação correta da linguagem equivale a afirmar que a linguagem pode ser melhorada. Ora, Wittgenstein não está afirmando que a linguagem não possa ser melhorada. É claro que ela pode, mas a melhoria de uma linguagem se dá em relação a um propósito particular, em relação a uma necessidade prática e, portanto, naturalmente na praxis linguística. E melhorar a linguagem não é tarefa do filósofo. Pois os casos com que o filósofo se preocupa, isto é, os problemas, não são problemas linguísticos na forma de terminologias obsoletas, mas na forma de confusões acerca de termos que ainda utilizamos com sucesso. Por isso que Wittgenstein diz que as confusões surgem não quando a linguagem trabalha, mas quando ela está ociosa, isto é, as confusões filosóficas não consistem em problemas surgidos do conflito entre a linguagem e a prática, mas em problemas surgidos do conflito entre a linguagem e o nosso entendimento dela. A filosofia não deve dizer, portanto, não fale assim, ou o que você fala não terá sentido. E sim, se o que você fala deveria ter sentido, mas parece não ter, talvez você não devesse falar exatamente assim, mas assim. A filosofia de Wittgenstein busca, portanto, o desaparecimento completo dos problemas filosóficos, um a um, porém. Cada problema é dissolvido no contexto da linguagem que é formulado, e a filosofia alcança seu objetivo quando a confusão desaparece. E assim, o falante compreende a linguagem que utiliza e volta a poder utilizá-la sem ser paralisado pelo problema. A paz dos pensamentos trazida pela dissolução de um problema filosófico não representa, porém, o fim do pensamento. Representa, ao contrário, a libertação do pensamento de uma amarra. Dissolvido uma confusão, o pensamento pode voltar a fluir livremente. As investigações, assim, vão além do tratados e afirmam que a linguagem não possui uma essência, dando assim o segundo passo com o objetivo de livrar a filosofia do dogmatismo. Se a linguagem não possui uma essência, então não há um único método filosófico cuja mera postulação resolva em potência todos os problemas, mas é preciso encontrar o método correto para cada problema, fundamentando-o na linguagem em que este é formulado. E para a dissolução de alguns problemas, pode até mesmo ser útil usar o método de análise lógica como no Tratados.
Assim, enquanto os sistemas filosóficos tradicionais são fechados em si mesmos, impenetráveis a contribuições, mas vulneráveis a críticas devastadoras, uma vez que não podem aceitar nem se defender de qualquer resultado que não advenha de seu próprio método, a filosofia concebida nas investigações pode se servir de resultados obtidos por qualquer método filosófico, e ao mesmo tempo não pode ser demolida por tais resultados, uma vez que não tem fundamentos rígidos que a tornem impenetrável, nem que possam ser demolidos. Concluindo então, começa no Tratatus e culmina nas investigações, portanto, a conscientização da natureza linguística da filosofia. Tal conscientização é concluída e superada nas investigações, não somente porque a filosofia deixa de tentar determinar a essência da linguagem e passa a aceitar em sua totalidade, em sua multiplicidade e em sua mutabilidade, mas também porque a filosofia deixa de tentar determinar até mesmo a essência da atividade filosófica, considerando a possibilidade de formas não linguísticas de filosofia. A filosofia passa a ser definida por seus resultados, a saber, a dissolução de problemas filosóficos, e não mais por alguma característica essencial. Tudo aquilo que clarifica o pensamento pode ser considerado filosofia, sem que isso torne o trabalho do filósofo menos importante, e sim, tão somente não exclusivo, assim como não a exclusividade do médico nos tornar mais saudáveis. Obrigado. Logo após a apresentação do Ricardo, passaria a palavra para o Matheus Saldanha. Primeiramente, boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer antes de começar, porque eu posso me arrepender muito quando terminar, né, de agradecer, porque, primeiramente, eu gostaria também de agradecer ao Ricardo pela participação em nome da comissão também, né, da qual eu, Roberto, Júlio, Pedro, Renata, Eloy e Ricardo Tassinari fazemos parte. E também pelo desafio, né, que para mim foi a primeira vez, assim, mesmo que eu seja debatedor, né, eu vou tentar descer um caminho dos quais eu pude tirar algumas lições, né, do próprio professor Antônio Trajano, né, no que diz respeito às poucas disciplinas que eu tive a oportunidade de cursar com ele, né, e as lições que eu pude tirar dessas oportunidades que para mim foram um privilégio. Não sou especialista em um tema de linguística, tampouco li muito profundamente a obra de Wittgenstein, então eu vou tentar, através da leitura do trabalho do Ricardo, suscitar algumas reflexões, né, a partir da estratégia que ele utilizou de elucidação do conceito de filosofia, né, que ele define como atividade essencialmente linguística, com o objetivo dele, né, e a estratégia que ele deixa bem claro, que é caracterizar o fazer filosófico, né, e o distingue. O que é que caracteriza o fazer filosófico e o distingue, por exemplo, do fazer científico. E aí ele coloca para mim um parâmetro, né, do qual eu vou tentar trabalhar em cima, que ele vai colocar a filosofia como uma atividade de entendimento, né, de maneira que ela seja uma atividade do pensamento que busca esclarecer, né, acerca de confusões aparentemente terminológicas, contra uma ciência como tem uma atividade, né, como uma atividade de conhecimento, quer dizer, a ciência como confirmação ou negação de teorias problemas através de experimentação de fatos, né, e obtenção de resultados. Ele divide o problema dele, né, em 4 partes. Eu diria que a parte do problema, o produto, o objetivo e, por último, a parte do método, né? Dessa forma, como eu gostaria de pensar isso, né, de maneira reflexiva. Assim. Eu traria um problema, que é um problema de filosofia política, para que a gente possa pensar, primeiramente, a distinção entre o que eu concebo enquanto ciência, né, e para a partir daí pensar um parâmetro disso com a filosofia e o fazer filosófico. Né. Também deixar bem claro o seguinte, né, para mim não existe possibilidade de, na hora de expressar a verdade, eu estar me dissociando daquilo que eu acredito, né. Então eu vou tentar expressar dentro do campo do socialismo libertário, né, conhecido como anarquismo, algumas reflexões acerca desse tema, né, que é o tema entre a teoria e a ideologia, as diferenças entre as duas, né, para a partir daí tentar mostrar como eu penso que a filosofia se aproxima mais de uma ciência, né, do que de um modo de pensar ou de um modo de aparentemente encarar apenas o problema filosófico. Primeiro, o papel da ciência, né, ou da teoria, bem claramente para os anarquistas, eu estou aqui tratando
de um referencial, que é um teórico italiano, na verdade um militante socialista italiano, que é conhecido como Enrico Malatesta, né? Ele vive na transição do século XIX para o XX, até mais ou menos os anos de 1920. Na trajetória dele, ele não se preocupou exatamente com a produção teórica, né? Ele foi mais um ativista social, portanto, olhava com bastante criticidade a produção teórica dele, né? Justamente pelo fato de ele não estar preocupado exatamente com aquilo. O Malatesta vai dizer o seguinte, né? Que a teoria e a ciência relacionam-se sempre à explicação daquilo que é, né? Ou seja, ou ainda, daquilo que obrigatoriamente deve ser de acordo com as ferramentas que se têm disponíveis, né? No sentido da extrapolação dos elementos de previsão da teoria científica, quer dizer, daquilo na realidade. A ciência, então, conforme concebe Malatesta, não pode explicar o futuro e nem aquilo que deveria ser, né? Aquilo que não é, mas algo a que se pretende, algo a que se vai em busca, né? Então, para mim, a gente precisa colocar que isso é uma característica da ideologia, como ele deixa bem claro nos escritos dele, no livro chamado Anarquismo e Ciência, né? Mas, na verdade, isso são artigos que ele vai publicar em diversos jornais, como Pensamento e Vontade, né? Que é um jornal que é editado em toda a Europa, no final do século XIX, e aí vai ser compilado por um outro escritor anarquista que chama Vernon Richards, num livro que chama Malatesta, Pensamento e Ação Revolucionária. Teoria, então, é um conjunto sistemático de conceitos, afirmações e explicações que tem como objetivo proporcionar o conhecimento sobre a realidade, né? Então, eu enxergo o seguinte, nada que o Ricardo coloca para mim, né, é que a filosofia tradicional afirma que essencialmente difere da ciência por conta do seu objeto, né? E a filosofia, portanto, assim como na ciência procura conhecer fatos, eu acho que elas se aproximam de alguma forma. De que forma eu diria? Se a ciência procura, e aí está novamente no texto dele, né? Se a ciência procura conhecer fatos novos, a filosofia, ao contrário, não procura conhecer nada de novo. E aí a minha questão fica aqui no sentido reflexivo o seguinte, se a filosofia não busca conhecer, mas entender mesmo assim, porém, o que não compreendemos, eu pergunto se depois de compreendido, não reside na sua compreensão o fator de novidade, justamente por isso, a aproximação da filosofia à ciência? Por conta da filosofia estar servindo como uma atividade para se atingir o conhecimento e não apenas o entendimento, como você coloca, né? E aí daí, portanto, é possível negar que a filosofia e a ciência sejam ambas atividades de entendimento e conhecimento? A gente também pode ponderar o seguinte, né? Eu vou buscar numa entrevista do professor Antônio Trajano, da revista Kinesis, né? Algo que eu concordo bastante, que fazer filosofia a partir das temáticas, né? Não dizendo que existe uma filosofia não temática, aí no caso, para mim todas são, inclusive a história da filosofia, tem seus temas para ser debatidos, né? Ela não é necessariamente dar uma visão nova ou original, mas levantar questões de forma clara e trazer argumentos que são usados para evidenciar qual é a resposta mais aceitável, né? De maneira a aproximar a filosofia também do argumento científico, né? Da medida do possível, né? E com todos os problemas. E aí eu pediria que você, né, esclarecesse de maneira um pouco mais aprofundada acerca do que distingue então filosofia e ciência, se para mim parece que essa capacidade de entendimento e de conhecimento está nas duas, né? Sendo que o objeto delas é aquilo que é e não o que deveria ser, distinguindo-se aqui ideologia, né, que a ideologia trata necessariamente daquilo que deveria ser também, né, e aproximando-se mais da ciência. Mais adiante eu vou tentar mostrar o que me leva a essas preocupações. E deixar bem claro o que é ideologia nesse caso, né, porque é uma palavra a qual se atribui muitos significados. O mais comum, e na verdade aqui eu vou estar ignorando esse significado, porque para mim não faz sentido, é que a ideologia é apenas uma maneira de falsear a verdade, né, de que a ideologia, no sentido que é compreendido por certas correntes do que é conhecido como marxismo, né, que a ideologia é uma falsa consciência produzida pelo sistema. Para mim não, ela tem um duplo significado. O primeiro é bem amplo, né, e diz respeito às ideias, representações, valores que a gente reproduz e produz todos os dias dentro do meio social. Então seria, na verdade, aquilo que a gente pensa que as coisas deveriam ser, né? E aí muitas vezes a ciência e a filosofia ultrapassam esse limiar, não dizendo apenas aquilo que é, né? Mas se utilizando de proposições ideológicas e pressupostos de cada autor para dizer também daquilo que ele acredita que devem ser as coisas.
significado é um pouco mais restrito. Eu diria que é um conjunto de pensamentos e ação, né, que são desenvolvidos historicamente e que atuam politicamente no jogo de forças da sociedade. Então, ideologia como uma maneira de pensar e interpretar o mundo, né, e a partir daí agir nele e estar interferindo na realidade. E aí tem clareza que tem uma relação entre o que é teoria e o que é ideologia, né, mostrando que não há neutralidade na ciência, sempre existe uma ideologia por trás da ciência que faz parte da visão do sujeito que a escreve. Então, sempre que se faz o escrever de um texto filosófico ou de um texto científico, baseia-se nos pressupostos subjetivos, né, daquele que exerce a atividade de filosofar. Acho que é raramente é indissociável isso, né? Pelo menos, quando eu acredito em certa sinceridade dentro da produção, você sempre tenta colocar além daquilo que é, né? Pelo menos encontra-se muito isso dentro de produção filosófica, né? E que B, a teoria serve de subsídio para a ideologia, quer dizer, dando à ideologia um caráter não apenas crítico e interpretativo da realidade, mas um caráter propositivo, né, e com a capacidade de transformação da realidade com que a gente se encontra, né. E aí eu diria o seguinte, né, você diz no seu texto que todo método é um método que seja capaz de elucidar isso, né? Eu diria que não, é engano acreditar que a teoria ela pode cortar um dado dentro da realidade de qualquer forma. Ela se parece correto dizer que a teoria está imbricada na construção da realidade. Sim, né? É importante desenvolver ferramentas teóricas para compreender a realidade até o máximo, né? Mas que é falso acreditar que ela por si só constrói a realidade. A teoria tem que estar aliada necessariamente a uma ideologia para a partir daí construir-se o que a gente chamaria de conceito, né? São um dos produtos da filosofia, além dos textos científicos, da ciência em geral. E aí, se essa visão, eu acredito, que é indefensável, dentro até das próprias ciências da natureza, né, quer dizer, carregar digamos, uma metodologia que não tem um objeto pré-definido para estar atuando, né, até dentro da ciência da natureza, isso é indefensável, se torna absurdo quando se trata do campo social, né? Não que eu estou dizendo que haja um saber definitivo e verdadeiro, também concordo, né? Mas não quer dizer que toda teoria é apenas um mero discurso ou que vale de tudo no campo da sociedade. A gente é capaz de interpretar a sociedade com qualquer ferramenta, né? E aí, né, o que eu concordo com você no seguinte sentido. Não se trata aqui, então, portanto, de a gente abandonar os princípios que fundamentam a nossa ideologia dentro da sociedade. Eu estaria aqui citando um documento do qual é da Federação Anarquista Uruguaia, que chama Horta Grande, né, que é a importância da teoria dentro da transformação social. Se a teoria não nos serve para produzir novos conhecimentos úteis para a prática política, a teoria não serve para nada, se converte em mero tema de palestra improdutiva, de estéreo polêmica ideologizante. Ideologizante aqui num sentido bem amplo mesmo, né, da gente tentar dar conta de todos os modos de pensar, como se todos servissem, né, indiscriminadamente para aquilo que a gente tem como método. Mas também não se trata de se cristalizar num único método de interpretação, porque eu acho que o único método interpretativo, né, traz sérias dificuldades para o desenvolver da filosofia, né, e também um dogmatismo, que é difícil de se desvencilhar depois que você adota. Um dogmatismo dentro de uma coisa que a gente chamaria de pragmatismo, né? A gente tem um método correto de interpretação da realidade, e a partir daí é comum mesmo que se pensa que com ele se pode resolver todos os problemas, né? Então eu diria que eu gostaria, assim, da sua parte, né, principalmente essa questão em relação ao entendimento e ao conhecimento, né, como faculdades de possibilidade de desenvolvimento filosófico, e daí para mim como desenvolvimento científico, porque filosofia para mim é uma ciência. Filosofia não pode ser encarada como uma ideologia, porque não deve dizer aquilo que devem ser as coisas. O objeto dela tem que ser delimitado dentro daqueles temas com os quais ela trabalha, né? E aí eu diria que, para mim, o problema da filosofia não seria apenas um problema de método, né? É também um problema de objeto, de delinear claramente as perguntas às quais se vai responder e os métodos com os quais se vai responder cada pergunta, porque cada objeto, na minha acepção, tem um método que corresponde necessariamente a ele. Não é todo método que resolve qualquer objeto, né? E nem o método por si só consegue gestar um objeto do qual ele vai dar conta.
Acho que é isso, eu vou tomar muito do tempo de vocês, acredito que a galera está se coçando para poder participar também, né? Muito obrigado. Obrigado pela contribuição. Você trouxe observações que eu não esperava, então contribuiu bastante. Eu fiquei um pouco confuso porque você trouxe vários elementos novos e não ficou muito claro para mim exatamente o que cada um significa, o que você acha que é ciência, o que você acha que é filosofia, o que você acha que é ideologia, porque me parece haver na nossa discordância um pouco de discordância de princípios, talvez. Porque me parece que um pouco como o que você entende como ideologia, eu entendo como pensamento, como filosofia. Mas como não ficou muito claro, eu vou tentar esclarecer um pouco mais o que eu falei em relação a essas questões para melhorar o entendimento de todos. Então, quanto à relação entre conhecimento e entendimento, eu acredito que existem muitos tipos diferentes de problemas que o ser humano enfrenta. Então, existem problemas que dizem respeito a coisas que nós não sabemos, fatos novos que nós temos que conhecer a respeito do mundo, para que nós possamos lidar com o mundo para viver melhor. Os problemas da ciência. Então, por exemplo, existe uma doença, eu não sei como curá-la, eu preciso ir atrás das informações. Muitas vezes, essa pesquisa requer técnicas, requer tecnologias, ferramentas. Então, vamos supor que no futuro se apresente um problema empírico de o ser humano não poder mais viver no planeta Terra. Então vamos buscar outro planeta. Bom, mas isso requer tecnologias. Que a gente não pode simplesmente, só pelo nosso desejo, alcançar esse objetivo. Existem problemas que são solucionados pela arte. Existem problemas que são solucionados pela religião, por que não? E existem problemas que são solucionados pela filosofia. Quais são esses problemas? São problemas de entendimento. São problemas que dizem respeito não à verdade, mas ao sentido. Então, por exemplo, a discussão de se nós devemos mudar a nossa prática, a nossa vida no planeta, para que nós não tenhamos lá no futuro esse problema de ter que abandoná-lo, porque não é mais possível viver nele. Ora, nós podemos discutir técnicas científicas, formas de comportamento, para que a nossa vida aqui melhore, para que a gente não cause tanto dano ao ambiente, para que a nossa vida aqui seja mantida. Mas existe a questão acerca do sentido disso, o sentido da vida. Por que nós temos que respeitar, manter o meio ambiente? Por que nós temos que tentar preservar a vida, não somente a vida humana? Porque qual é o valor disso? Por que eu tenho que fazer isso? Essa não é uma questão científica, nenhum fato vai responder isso. Essa é uma questão que diz respeito àquilo que a gente já vive. E é uma confusão. Então a filosofia vem para tentar esclarecer esse problema. E esse problema vai ser esclarecido na sua linguagem de origem. Então, se alguém formula esse problema, mas qual é o sentido da vida? Nós vamos tentar esclarecer esse problema usando a linguagem que ela mesma, a linguagem na qual o problema apareceu. Por isso que a filosofia se aproxima da terapia, no sentido que a gente está errando. É claro que existem muitas formas de fazer filosofia, então eu posso escrever um texto filosófico visando uma certa linguagem, uma certa cultura. Os textos filosóficos da tradição ocidental, eles visam essa raiz linguística. Os textos filosóficos orientais, eles são colocados em outra cultura, outra raiz linguística, por isso muitas vezes são mais difíceis de se compreender, estão falando de problemas um pouco diferentes. Não que não sejam compreendíveis, porque todas as linguagens são traduzíveis, né? Porque as formas de vida são diferentes, mas o mundo da vida é o mesmo. Então, eu acho que a filosofia, ela lida sim com o dever ser.
porque a filosofia ela vai tentar buscar responder essas questões acerca do que nós deveríamos fazer. Ela não vai prescrever uma conduta. Nenhuma ética vai dizer, você tem que se comportar assim porque o filósofo ele argumentou, os argumentos dele são infalíveis, nós de repente temos que nos comportar como ele quer. Não, mas ela vai nos ajudar a entender a nossa vivência, a nossa prática e trazer elementos para a gente compreender melhor. É por isso que eu acho que a nossa discordância é de princípio, porque você diz que a filosofia não lida com o dever ser, eu acredito que sim. Eu acho que as questões de fato, elas são também da ciência. Existem inúmeros tipos diferentes de ciência, as ciências humanas resolvem um monte de problemas que a filosofia às vezes tenta resolver, e a confusão entre filosofia e ciência, ela é muito comum. É claro que as duas podem se ajudar, porque você, com a filosofia, tenta entender aquilo que você conhece, a ciência tenta conhecer cada vez mais coisas, e quanto mais você conhece, mais você tem que as compreender. Então é por isso que é comum que muitos cientistas, depois de exporem os seus resultados, tirem conclusões daí, conclusões filosóficas, talvez sem saber disso. Então o cara escreve sobre astrofísica e daí tira o sentido da vida. Ele está fazendo umas coisas diferentes, está fazendo ciência e filosofia. O sentido da vida não virou ciência, mas é porque ele está interpretando os próprios resultados. E também a pesquisa dele também parte de interpretações. É por isso que eu acho que você deu esse papel para a ideologia. Você diz que a ideologia ela interfere na teoria e a teoria também serve de base para a ideologia. E eu estou colocando justamente o pensamento aí nesse lugar, justamente a filosofia. Por isso que eu acho que é uma discordância de princípio. Quanto à questão da novidade, ficou um pouco confuso para mim, porque você disse que a teoria ela explica o agora, ela explica o presente, ela não vai falar sobre o que deve ser, mas se ela é conhecimento, ela traz novidade. E a filosofia, será que a filosofia traz novidade? Bom, eu acho que essa questão de não conhecer o novo é bem específica, ela não traz informações novas, ela traz um entendimento. É uma distinção bem sutil. É claro que quando a gente entende melhor as coisas, a nossa prática muda, a nossa ação muda. E tanto informações quanto entendimento podem mudar a nossa ação. Por isso que eu acho que não deixo de achar que a filosofia tem um papel, não um papel, mas o papel essencial na política, na ética, na nossa prática. Porque a gente tem um entendimento cada vez maior das coisas e a nossa prática muda automaticamente. Acho que até muito mais do que quando a gente tem conhecimento de fatos. Por exemplo, se a gente fica sabendo que aconteceu uma guerra, aconteceu uma série de violências, aconteceu. São fatos. Mas quando você pensa a respeito, quando essas informações são interpretadas e você entende o que isso significa, qual é o valor daquelas vidas que foram perdidas? Por que isso é importante para mim aqui? Não tem nada a ver com aquilo. Entende? Todos esses pensamentos são capazes de mudar a nossa prática, que os fatos, por si só, não mudam. Então é isso, eu acho que a minha resposta foi bem ruim, porque a questão que você colocou é bem complexa. É realmente o ponto que eu acho mais difícil do que eu estou tratando, essa distinção. E também você trouxe esses dados novos, que eu não conheço muito, mas é basicamente isso que eu tinha para responder. Agora, de acordo com o critério adotado, abriremos uma série de perguntas, faremos 3 perguntas e o Ricardo irá responder à medida do possível. Alguém quer se manifestar? Bom, minhas perguntas elas são mais para entender melhor a proposta, totalmente um pouco ingênuas, né? Mas enfim. Você falou no começo, quando você estava falando do produto da filosofia, né, que é o texto, você falou que não
se resumiria só à linguagem escrita. E aí eu queria que você falasse que outras formas, né, se você encaixaria aí o gesto, o desenho, sei lá, outras formas que você pensa aí que encaixa com produtos da filosofia. Outra coisa que eu queria te ouvir, mais curiosidade para entender a proposta, que se você encaixaria o Lao Tse aí no rol dos filósofos, né, pela estrutura do texto dele, ser um poema, porque me parece que não encaixa nesse esquema aí, né, o tipo de texto que ele faz. E outra coisa, não sei se eu perdi, quando você estava falando do problema do método, não sei se eu perdi alguma coisa, então se você já falou, por favor, explica de novo, de que modo usar a linguagem para defender que a filosofia é essencialmente linguística não é circular. Bom, boa noite, eu a próxima pergunta. Quem não me conhece, apesar de eu achar que todo mundo me conhece, meu nome é Júlio, sou estudante aqui mesmo. Quando você falou da guerra, que você estava fazendo minha réplica ao Saldanha, eu entendi um pouco melhor o que você estava dizendo. Mas a minha pergunta, na verdade, é bem breve, bem fácil. Existe, sei lá, digamos, uma ciência, você me induz aqui, melhor para resolver um problema do que aquela que dissolve as suas confusões? Porque é uma divisão meio matemática, assim, no sentido ruim, digamos. Eu vou até aqui, eu dou conta de dissolver todos esses problemas, mas aí eu não posso passar adiante, mesmo que eu tenha essa capacidade que eu acho, na verdade, mais complicada do que resolver o problema, que é entender ele bem. E a partir do momento em que eu entendi bem o problema, eu acho que não existe quem seja mais capaz de resolvê-lo do que eu, digamos assim. Então, o entendimento serve ao conhecimento, ele não vive porque ele tem que parar ali. É só isso. Oi, eu quero fazer uma pergunta para o Ricardo, né? Ricardo, é seu nome? Se a filosofia tem como característica a não utilização de argumentos de ordem mística, o texto platônico pode ser desconsiderado um texto filosófico? Por exemplo, que ele utiliza o Dier e o mito da caverna. E a última pergunta é mais ou menos vai de encontro com a da Amanda. Se não existe uma verdade não é imutável, como colocar a linguagem como solução para tudo? Isso não seria uma verdade? Bom, respondendo a Amanda primeiramente, a linguagem ela é muito múltipla. Geralmente a gente parte, quando a gente vai pensar a linguagem, a gente parte da escrita, da fala, da linguagem verbal. Mas o significado ele se expressa de muitas formas diferentes. A linguagem gráfica, a linguagem gestual, como você bem colocou. Eu entendo a filosofia como pensamento. E pensar, todo mundo pensa. A diferença do que o filósofo faz é que o filósofo tem ferramentas, tem técnicas, ele acessa pensamento através dos textos de um monte de gente que pensou lá atrás sobre aqueles mesmos problemas. Então ele é basicamente um profissional do pensamento, mas pensar é o que todo mundo faz. E o pensamento ele se expressa de muitas formas. Acho que todo mundo aqui já teve a experiência de assistir um filme e entender alguma coisa que não tinha entendido, de ver um quadro, uma obra de arte e compreender um sentido, porque é significado. O significado ele vai ajudar a organizar nossos conceitos. Então, a poesia também contém pensamento. A poesia também é uma forma de filosofia, muitas vezes. A do Lao Tse, com certeza. Eu acho engraçado até quando as pessoas, às vezes, dizem que alguma coisa não é filosofia pela forma como foi escrita e falam que o primeiro filósofo foi Tales, que os caras escrevem em forma de poesia, os pré-socráticos. A forma não é importante. Vai dizer que Fernando Pessoa, Alberto Caeiro na filosofia, tem pensamento, está esclarecendo nossos conceitos, está trazendo entendimento, então é filosofia.
A questão da circularidade da linguagem, respondendo vocês duas, é que assim, em primeiro lugar, como eu disse, eu não quero definir filosofia, dizer que a filosofia é necessariamente assim, é como eu a vejo. Eu acho que é uma forma bem ampla de entender filosofia, que dá para abarcar muita coisa, mas todo conceito fechado, ele corre dois riscos, de ser injusto ou vazio. Injusto porque alguma coisa vai ficar fora dele, ou vazio porque ele vai tentar abarcar tantas coisas que ele vai acabar se dissolvendo e não vai ter significado nenhum. Então a gente precisa dar uma delimitada, mas deixar aberto. É o que eu tento fazer. Então eu acho que é possível formas de concepções de filosofia que não se baseiam na linguagem, mas não é a minha. Eu não acho que seja circular somente porque o problema da circularidade é o problema do dogmatismo, é o problema de você dizer a filosofia é necessariamente assim, esse é o método, esse é o resultado dela. Muitas vezes o filósofo dogmático ele chega primeiro no resultado, depois ele vai para o método, porque tanto faz a ordem, justamente por causa da circularidade. Então, não acho que seja circular nesse sentido forte. O título é filosofia como uma atividade essencialmente linguística, mas eu já vi isso que a minha forma de ver a filosofia, eu acho que há outras possíveis. Quanto à questão do místico de Platão, por juízo de ordem mística, eu não estou querendo dizer referências a mitos, referências a narrativas de qualquer tipo, não isso. Por juízo de ordem mística, eu quero dizer, por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade. Mas por quê? Porque o dogma da Santíssima Trindade não tem explicação, é um dogma. Então, o juízo de ordem mística é nesse sentido. A filosofia, ela tem que se dar na razão, ela tem que... Porque esse é o tipo de atividade que ela é e é o tipo de problema que ela está tentando resolver. Problemas que são resolvidos através de argumentos racionais que têm explicações, que a gente pode sempre avançar na explicação. O juízo de ordem mística nesse sentido é aquele juízo que eu apresento e eu não tenho como explicar, a pessoa aceita ou não. Podem existir problemas que sejam resolvidos assim. Pode ser que eu esteja com um problema na minha vida e a pessoa me diga alguma coisa de ordem mística e aquilo resolva para mim, então tudo bem, mas não é filosofia isso. Eu acho que se misturar isso na filosofia fica complicado. Respondendo a questão, eu esqueci o nome dele, perdão. A questão da relação entre o entendimento e o conhecimento, isso é essencial, realmente. Porque muitas vezes eu vou estar no dilema de se utilizar, existem muitos dilemas assim na contemporaneidade, se utilizar ou não de certos avanços da ciência para resolver certos problemas. Isso é certo ou não é? Isso é um problema filosófico, é um problema que vai da interpretação da questão. Só que tem problemas que não, tem problemas que não vão, muitas vezes, prescindir de uma resolução científica. Então, por exemplo, você está presenciando uma violência. Você deve agir ou não? O pensamento nesse momento é um pensamento filosófico. Esse problema é meu, eu tenho que agir, o que está acontecendo ali? Agora, após o pensamento, a sua decisão de agir ou não e a sua ação que são importantes. Então, realmente, como você disse, é por isso que a filosofia é importante para todo mundo, é por isso que todo mundo tem que fazer e aprender filosofia. Porque todo mundo age no mundo, todas as profissões precisam pensar, entender os seus fenômenos para poder agir melhor. E às vezes vai ser através da ciência, às vezes vai ser através da arte, às vezes através da nossa própria ação prática. Então, por isso que a filosofia é importante para todo mundo.